boa noite, tá bom? O que você quiser, inicia o treinamento, tá contigo. Tá ótimo. Que honra, né? Estar aqui com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. É muito bom saber que nós podemos estar conectadas, né? Mesmo que distantes, não dá para dar aquele abraço, não dá para a gente vibrar com a mesma energia corpo a corpo, mas mesmo através da tela, eu tenho certeza que todos nós estamos muito motivados. Dá para passar amor, dá para passar gratidão, carinho, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada. Obrigada, Alex, pelo convite. Sejam todos muito bem-vindos. Não vai dar para falar o nome de todos, daqui a pouco a sala vai estar ainda mais lotada. E eu já quero começar para aproveitar um pouquinho o tempo, né? E honrar vocês que já estão aqui pontualmente. Eu sou Monalisa Guimarães, eu sou esposa do Marcos Couto. Desculpa, mas é o quadradinho mais lindo que está aqui, né? Meu maridão, Marcos Couto, tem um bom gosto, modesta parte. E eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês, juntamente com ele, que é meu mentor, meu marido, meu amigo, meu parceiro. E a gente juntos tem realmente vivido dias incríveis, dias extraordinários, tanto nessa empresa como em relação à nossa família. Eu sou mãe de 5 meninas lindas, né? 5 moças maravilhosas que fazem toda a diferença na minha vida. E juntos estamos há 8 anos na Rinodê, que é uma empresa fantástica, acho que dispensa comentários para quem já é da Rinodê, que ainda não é, imagino eu, que tem convidados aqui. É uma empresa que não só mudou a nossa vida, mas é uma empresa humana, sabe? Uma empresa que olha para a gente como pessoa, uma empresa que olha para a gente como parceiros realmente de negócios, como sócios. E eu quero contar um pouquinho para vocês e passar um pouquinho da minha experiência para encorajar vocês a continuarem, para encorajar vocês a entenderem algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que você entenda é por que algumas pessoas desistem da Rinodê, que é algo muito óbvio para gente e é meio surreal. Cara, como que uma pessoa desiste, como que uma pessoa para de fazer, né? Porque a gente precisa entender. Muitas vezes a gente fala assim, a pessoa é fracassada, a pessoa ela não tem, sabe, ela não tem sonho, ela não sabe o que ela quer. E muitas vezes a gente julga essas pessoas. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre crenças. Crenças é aquilo que a gente adquire ao longo da nossa vida, através da nossa criação, através do nosso aprendizado, é de longo prazo. Não é algo que você simplesmente de hoje para amanhã passa a acreditar. A crença ela vai tipo batendo na mesma tecla. Então, a crença, ela pode, por exemplo, você pode adquirir um medo. Isso é uma crença. Você tem medo de quê? De ganhar dinheiro. Que medo é esse? Medo de se afastar de Deus, medo de ser rejeitado pela família. As pessoas falam, de não ser feliz, dinheiro não traz felicidade. E dinheiro é um ser inanimado. Ele não faz bem nem mal. Depende de quem usa. Nós somos os responsáveis por aquilo que fazemos com o dinheiro. Nós podemos melhorar muito ou podemos piorar muito caso a gente tenha dinheiro. Por quê, Mona Lisa? Porque é uma crença. O dinheiro é igual uma faca. Ele corta o queijo e corta o pão, ele mata uma pessoa. Mas não foi o dinheiro nem a faca, né? Simplesmente somos nós que usamos. Então, nós precisamos olhar para nós e entendermos o quanto nós somos verdadeiramente bons ou maus ou preparados para termos dinheiro. Isso é uma crença. Quando eu era jovem, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser milionária e meu pai falava para mim: "Que isso, minha filha? Que ser milionário o quê? Para de falar besteira. Você nasceu pobre e vai morrer pobre." E aí eu falava para ele: "Não, pai, eu nasci pobre sim e sou grata por tudo que eu tenho até hoje, mas eu vou ser milionária." E ser milionária não é pelo simples fato de ter dinheiro, ser melhor do que alguém ou simplesmente ter. Eu precisava entender o quanto eu era capaz. Então as crenças elas podem ser de identidade, de capacidade ou de merecimento. Meu marido me ensinou aqui, vamos ver se eu aprendi, né? Botar a tela aqui. Foi? Vamos ver aí.
Foi? Tá aparecendo aí a tela para vocês? Show? E essa pirâmide aí, a gente fala pirâmide, né? Mas é uma palavra que a gente não gosta muito de falar, mas se chama pirâmide do indivíduo. Essa tela aí é para que você possa entender que existe uma base das crenças que é o ser. Então, a crença de identidade é o seu valor próprio, é aquilo que você é, não o que você faz, não é o quanto você tem, é quem você é quando não tem nada disso. É a base. Oi? Então, bota a tela como apresentação de slide, por favor. Como é que eu faço? Ixi. Só Pode clicar abrir aí na... normal. Abrir como apresentação de slide. Pronto, meu assistente já Pronto, chegou pai do aqui. Aí, já aproveito para tirar uma casquinha aqui, ó. Pelo amor de Deus, que coisa feia. Respeita a moça, rapaz. Não, viu? Você é um recalcado, rapaz. Pronto, valeu. Acho melhor tu ficar aqui, marido, porque meu assistente tem que ficar aqui do lado. Tranquilo. Tá melhor agora, né? Ótimo, tá vendo? A gente sempre aprende todos os dias e aprender é muito importante. E quando a gente entende quem nós somos, a gente tem uma base, sabe, muito fortalecida, porque as crenças elas podem ser fortalecidas ou podem ser crenças limitantes. Isso a gente adquire de 0 a 12 anos ou ao longo da nossa vida. E aí eu quero te falar sobre isso, por quê? Porque quando eu não fazia ainda o marketing multinível, eu escutava algumas coisas e eu tive que ter uma escolha. Eu escutava tudo aquilo que as pessoas falavam para mim, que estava tudo bem, era aquela vida que eu tinha que ter, ou eu escutava o que estava dentro da minha mente falando e martelando todo dia de que eu podia, que eu realmente iria conseguir. Aí sim, eu entro na crença de capacidade, eu posso, a crença de fazer, a crença de pegar e de fazer, de conquistar. Eu sempre tive essa crença de capacidade muito fortalecida, muito forte em mim. Então eu sempre trabalhei, eu fui manicure, eu vendi sanduíche natural na rua, eu vendi chapeado, vendi anúncio de jornal, o Globo, e fui operadora de telemarketing também do jornal Globo, eu vendi anúncio de rádio. Eu trabalhei com produtos e cosméticos naquela época, eu nunca ia imaginar que eu ia ser milionária com isso. Eu ganhei muito dinheiro na época, sim. Eu trabalhei como operadora de telemarketing do Banco Itaú. Eu passei roupa para fora. Talvez você olhe assim, Imperial Diamante Elite. No outro dia estava lá em Dubai. Eu passei roupa para fora, não tenho vergonha nenhuma disso. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho de entender que eu poderia fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, porque eu tinha filhos, morava no quartinho com banheiro, passava uma dificuldade muito grande e eu não ficava me lamentando, chorando e acreditando que alguém vai me ajudar, alguém tem que me dar uma cesta básica, alguém precisa, né, se responsabilizar pelo que eu estou passando. Não, até porque meu pai era militar, sempre me deu uma vida razoavelmente boa e eu passei dificuldade depois que eu me casei a primeira vez, mas eu nunca deixei a peteca cair. Eu sempre acreditei que eu era capaz e que eu iria conseguir conquistar. E o topo, né, dessa pirâmide é a crença de merecimento, é o quanto eu mereço. E eu confesso para vocês que até há muito pouco tempo eu tinha essa crença não tão fortalecida quanto eu tenho hoje. Eu tinha dinheiro, eu ganhava dinheiro e eu olhava para as pessoas ao meu redor e falava, coitadinho, fulano não tem, deixa eu ajudar. Fulano não conseguiu, deixa eu ajudar. E comecei a ajudar um monte de gente, comecei a distribuir dinheiro, pagar isso para alguém que não trabalhava, que não fazia o que tinha que ser feito, e eu ainda fui responsabilizada por isso. É claro que eu sou autorresponsável, eu não posso dizer que ninguém fez alguma coisa comigo. O que fizeram foi que eu permiti. Então a minha crença começou a ser um pouco mais fortalecida a partir do momento que eu entendi que eu merecia. Eu merecia. Hoje eu tenho sim a minha crença de identidade, eu sei quem eu sou, independente de Rinodê, independente do meu trabalho, independente do meu dinheiro, se eu tenho, se eu não tenho, eu sei quem é a Mona Lisa Guimarães. Aí eu te pergunto, quem é você? Independente de qualquer coisa, não é quanto você tem no bolso, não é o quanto você verdadeiramente trabalhou. A crença de identidade é quem você é, você precisa entender quem você é. Porque quando você sabe quem você é, não há pessoas que vão falar alguma coisa para você e você vai acreditar e desistir, olhar para trás. E a crença de capacidade, aquilo que você é capaz de fazer, e de merecimento, aquilo que você tem, você merece o que você tem. Essa é a base. E o que eu quero falar, além dessa pirâmide de crenças, para que você entenda
é que quando a gente aprende alguma coisa, a gente cria um caminho neural, faz a sinapse neural. Faz simplesmente, um neurônio quando encosta no outro, você aprendeu. Aprendeu é você pegar e ter consciência daquilo que você tem de informação. E aí eu vou entrar em 4 passos. Aprender. Quando você aprende, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está num acampamento e você está numa barraca e precisa pegar água no riacho. E aí você arranca aqueles matos lá do riacho e chega lá, pega a água no primeiro dia. No segundo dia você precisa fazer a mesma coisa, que ainda tem mato. Você vai todo dia pisando para ir buscar água e para voltar. Isso quer dizer que daqui a pouco aquele caminho vai estar preparado. O nosso cérebro, ele é feito para quê? Você economiza energia. Daqui a 15 dias, você passando pelo aquele mesmo caminho, você jamais vai fazer um segundo caminho para passar ali, arrancar o mato, tudo de novo e começar do zero. Você vai andar no caminho que já está pronto. Isso quer dizer que aquilo que você aprendeu errado está lá. Não vai desaprender. E aí você entra para o marketing multinível, com tudo que você já aprendeu no mercado tradicional e escuta um monte de loucura. Porque pra gente é loucura ficar milionário, ganhar carro, viagem, como assim? Indica uma pessoa, indica outra, que indica outra, e daqui a pouco você tem uma grande equipe, você ganha viagens, você ganha reconhecimento. É loucura, porque é um novo caminho neural. Você tem que pensar, você vai gastar energia. E as pessoas desistem justamente por quê? Porque elas preferem voltar para o caminho neural que já está pronto. Quando você começa a andar de bicicleta ainda pequeno, você tem que pensar. Começa a andar, tira uma rodinha e começa a se equilibrar, tira outra rodinha, pronto, beleza. Aprendeu a andar de bicicleta. Você pode ficar 10, 20 anos sem andar de bicicleta. Você pega uma bicicleta, os 10 primeiros minutos, você vai ter um pouco de dificuldade, mas o seu corpo tem memória. E você vai pegar a bicicleta e vai andar de novo. E aí você tira uma habilitação, você desaprende a andar de bicicleta? Não. Você simplesmente começa tudo de novo. E aí você entra, pensa, primeira, segunda, não fala comigo, eu não ligo o rádio. E você tem que pensar, não sei se foi só comigo, eu tinha até dor de barriga quando eu comecei a dirigir. Hoje eu entro dentro do carro, quando eu vejo já está longe. Eu já estou longe, eu não sei nem qual caminho que eu fiz. Por quê? Eu criei um caminho neural, você criou um caminho neural e entra no piloto automático. E você não vai desaprender a andar de bicicleta porque você aprendeu a simplesmente começar a andar de carro. E o que eu quero dizer é que quando você começa no marketing multinível, não quer dizer que você vai desaprender tudo. A gente até brinca, desaprende tudo para aprender tudo de novo. Isso quer dizer, cria um caminho neural. Você precisa pensar, vai gastar energia. No começo você vai sim ter que ir no seminário, você vai ter que ir nos treinamentos, você vai ter que aprender. Passou tudo. Posso parar de ir? Primeiro passo, aprender. Todo mundo precisa aprender. E a gente aprende todos os dias. Segundo passo, praticar qualquer faculdade, qualquer curso técnico. Você aprende na teoria, depois você vai para o estágio, vai para a prática. Porque quando você pratica, você está aprendendo de novo. E aí no marketing multinível, você fala assim, poxa, eu tenho que ir todo mês para o seminário, que agora é online, tem que estar toda vez numa apresentação. Sim, porque você vai sempre aprender. Talvez eu, o Célio Marcos, o Peroso, todo mundo aqui sabe as mesmas coisas, mas cada um fala da sua concepção, as mesmas coisas do seu modo de falar. E aí talvez você se identifique mais com um líder ou com outro pela forma de falar, pelo jeito. Talvez você já tenha ouvido o Marcos, já tenha me ouvido, mas quando o Sérgio falou, o Alex falou, você entendeu melhor. Mas é a mesma coisa, porque você está fortalecendo o seu caminho neural. E quando você está ali fortalecendo o seu caminho neural, significa que você está aprendendo. Então você aprendeu, praticou, continua aprendendo. Depois você vai ensinar. Aqui no marketing multinível você não guarda para você os segredos. Você não tem como guardar o pulo do gato.
Aqui a gente ensina tudo que a gente sabe. Então você vai ensinar. Quando você ensina, você ouve 2 vezes. Você escuta quando você pensa e quando você fala, você ouve através dos ouvidos. Você é a pessoa que mais aprende, como eu hoje. Sou a pessoa que mais estarei aprendendo. Então eu vou ensinar. Quando eu ensino, eu aprendo também. E depois eu vou ensinar a ensinar. Então eu ensino uma pessoa e depois ensino essa pessoa a ensinar outra pessoa. Porque uma coisa é eu ensinar uma pessoa, outra coisa é eu ensinar essa pessoa a ensinar outra pessoa. Então são 4 passos que eu tenho certeza que você já anotou. Aprender, praticar, ensinar e ensinar a ensinar. Que é algo que você precisa fortalecer, que são os seus caminhos neurais. São quando você aprende, né? Faz a sinapse neural e aí você tem que fortalecer. Lembra do caminho? Lembra do mato? Você vai tirando o mato e vai fazendo o caminho, lembrando que as coisas que você aprendeu errada lá atrás, errada que eu digo é o mercado tradicional, uma coisa diferente. Quando você começa no marketing multinível e olha para outra visão, não quer dizer que você esqueceu a outra, você vai escolher todos os dias. E aquelas pessoas que saem ou da Rinode ou qualquer outra empresa, elas escolhem o caminho mais fácil. Por causa do caminho neural que já está criado. Ela prefere voltar para o mercado tradicional ou ela prefere alguma outra coisa. Eu não posso julgar. É a escolha dela. A vida é feita de escolhas. Agora, pode perceber, aqueles que permanecem, aqueles que continuam, eles se tornam grandes líderes por causa da repetição, fortalece o caminho neural. Isso é comprovado cientificamente. Eu não inventei isso. E assim aconteceu comigo. Eu não era coach, eu comecei a fazer o marketing multinível, eu faço marketing multinível há mais de 17 anos. Eu escutava nos treinamentos, faz assim, assim, assim. Eu ia lá, não entendia nada e fazia exatamente aquilo que me falavam. Sabe o que aconteceu? Eu criei um caminho neural, comecei a fazer no automático. E aquilo que parecia difícil no começo, quando eu entro no piloto automático, se torna fácil. Por isso que quando a gente faz repetidamente as mesmas coisas, a gente se fortalece ou a gente aprende mais. E talvez você que está começando hoje, olha para o Marcos, olha para mim, olha para os meninos que já estão há mais tempo, as mulheres, pérolas, você olha assim, poxa, mas eu queria ser igual a eles, eu queria fazer as mesmas coisas que eles. Não se preocupe em ser agora o que eles são. Se preocupe em fazer o que eles fizeram lá atrás e continue repetidamente fazendo seminário, mesmo que online, entrando nas APNs aqui também, fazendo o que tem que ser feito, contactar, convidar. A gente tem vários vídeos que ensinam a contactar, convidar. E olha, eu quero que você entenda quem você é. Eu quero que você entenda o seu perfil comportamental. Se cobre menos, não se culpe, mas olhe para aquilo que você é e ajuste de acordo com a sua personalidade. Você entrando lá no meu Instagram, falando comigo no particular, você vai falar assim para mim, Mona Lisa, eu quero o meu presente. E eu vou te dar um presente hoje, que é uma degustação totalmente gratuita de uma análise de perfil comportamental para você entender quem você é. O meu Instagram é Mona Lisa com S, Guimarães Oficial. E aí você vai lá, me pede esse presente para você entender a sua personalidade. E aí quando você se conhece, você passa a conhecer o outro, você passa a entender quem é a pessoa que você está falando e a forma que você está falando, se é da maneira adequada, se é da maneira certa. Para que você possa conquistar as pessoas, você precisa ser você mesmo e ajustar a sua personalidade, sem se cobrar, entendendo que você é único, você é única, você é simplesmente com a mesma essência de todo mundo, porém uma pessoa única. Só existe uma pessoa com seu DNA, uma pessoa com as suas digitais, com o seu jeito. E você pode muito mais do que você imagina. Por isso que a gente sempre fala, se você acha que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você tem razão, porque depende da sua crença. Você precisa fazer repetidamente as coisas que você realmente quer, que você acredita, para que gere uma crença. A crença que a gente tem na Rinode é de acordo com o sistema de trabalho. Eu não sei qual é a sua função hoje fora a Rinode.
Mas eu quero te dizer que a melhor escolha que a gente fez na vida foi fazer essa empresa. E a gente é muito grato a Deus por tudo que a gente está vivendo. E eu quero aproveitar a oportunidade de dizer o quanto eu e minha família estamos sentindo a perda do nosso grande líder, Celso Rodrigues. Eu acho que vocês não têm ideia da dor que é. Vocês que estão entrando agora, quem conhece ele há mais tempo, sabe o quanto ele era alegre. E eu só quero citar o nome dele por um único motivo. Ele deixou um legado. Ele deixou a sua alegria e ele conquistou praticamente todos os seus sonhos. Ele realizou todas as viagens que eu realizei, ele ganhou carro, ele fez tanto quanto a gente, é da mesma graduação, a sua esposa está aí. E o Celso, ele simplesmente realizou aquilo que talvez se ele não tivesse na Rinodê, ele não realizaria. Ele talvez estivesse com o Senhor hoje do mesmo jeito, mas sem realizar nada. Talvez ele não deixasse legado que ele deixou. Então, a empresa que ele ajudou a construir, a Rinodê, também coloca nas nossas mãos a responsabilidade de nós transformarmos a vida de milhares e milhares de pessoas, independente dessas pessoas serem da nossa equipe ou não. Independente de quanto você já ganha na Rinodê. Não estou falando do dinheiro, estou falando de legado, porque herança a gente deixa para as pessoas. Legado a gente deixa nas pessoas. E talvez nós vamos deixar herança sim, carro, deixar uma coisa ou outra, mas o que a gente precisa mais na nossa vida, pensar em deixar é legado. Construa a sua história. Construa a sua vida com honestidade, com integridade, porque os nossos atos são sementes. E quando a gente faz qualquer coisa, as consequências vêm como fruto. E a gente tem colhido frutos de muitas amizades, de muito amor, muita tranquilidade, muita paz. E hoje mesmo, diante de todo o desafio que a gente tem vivido, a gente pode dizer que a gente tem vivido dias tranquilos. Tranquilos, primeiro em confiança a Deus, em Deus. E depois no que a gente realmente conquistou até aqui. Então, a crença de merecimento é alta. Nós merecemos, você merece. Nós merecemos, cada um tem a vida que merece. Você tem a capacidade de fazer qualquer coisa que você quiser. Mas antes de você fazer, você precisa ser. Fazer vem depois do ser. Primeiro você é, para depois você fazer, para depois você ter. Não tem como você ter para depois fazer. Você primeiro precisa ser, para depois fazer e depois ter. Existe um processo, não pule etapas. Pule as dificuldades, as barreiras, as etapas nunca. Passe pelo processo e cresça, sabe? Se transforme numa pessoa melhor todos os dias. É o que eu tenho colocado como aprendizado na minha vida. É realmente aprender com os meus erros, com as minhas dificuldades e entender o quanto eu preciso ser cada dia mais uma pessoa melhor. E aí eu quero deixar aí, de repente, para vocês perguntarem, para vocês, se vocês quiserem, né, perguntar alguma coisa. Eu não sei voltar agora a tela aqui, não sei se vocês estão me vendo, então, né? E aí, Alex, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, se a galera quiser realmente compartilhar alguma coisa, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não consigo voltar, não. Em cima no botãozinho vermelho. Stop share, é isso? É, isso aí, stop share. Ah, tá. Agora que eu tô vendo aqui, tem uma galera aqui e eu quero saber, tudo bom, gente? E eu quero saber de vocês. Alex, eu quero que você tire uma foto aí da gente. Se vocês querem perguntar alguma coisa, porque muita gente pergunta, Mona Lisa, você já pensou em desistir? E eu tenho certeza que a resposta do Marcos é a mesma coisa. Eu já até pensei para o mercado tradicional, como eu fui algumas vezes, por questões circunstanciais, mas eu tenho convicção e certeza de que o mercado tradicional não ia conseguir nem pagar a minha conta básica na época que eu vivia. E eu nunca pensei em desistir. Sempre pensei em avançar. Eu sabia que Deus estava no controle de tudo e que eu realmente teria que confiar nele, mas eu sabia que tinha a minha parte para fazer. E a parte que me cabe eu fiz e tenho feito. Mas aquilo que está no controle de Deus, a gente precisa confiar. E aí a pergunta acho que tem que ser no áudio, porque eu não vou conseguir ver aqui as perguntas através do chat.
Eu não, já ando e falo. Aí vocês estão. O caminho neural está sendo criado ainda para poder eu trabalhar aqui, falando com vocês, botando a apresentação, lendo a pergunta. Eu vou fazer 47 anos esse ano, gente. Sei que não parece, mas eu sou avó. Entendeu? Então vocês não me cobrem muito. Se vocês quiserem, se vocês quiserem perguntar, abra aí o microfone e me pergunte que eu respondo. Fica mais rápido e a gente ganha tempo. Porque eu tenho medo do tempo acabar aqui, Alex. Ajuda aí, controla aí essa galera. Tá, pode deixar. Vamos lá, pessoal. Podem ou ligar o áudio, né?